noite, pessoal. Tudo bem, então? Boa noite, não sei se gravou. Mas resolvi fazer esse vídeo para vocês só para a gente começar com alguns conceitos para vocês terem mais facilidade quando a gente for falar do assunto, principalmente na prática, né? A minha ideia era fazer essa introdução para a gente conseguir depois fazer a prática, mas como a nossa prática acabou sendo adiada, então a gente, né, vai fazer mesmo assim, porque é muito importante até para os conteúdos da presencial. Eu vou compartilhar então aqui a minha tela. Só um momento para a gente começar a falar um pouquinho então desses conceitos, tá? Vamos lá, então. Então, a nossa nova disciplina, então, é hematologia e imunologia. A gente começa vendo, então, toda a parte de hematologia primeiro, depois a gente vê um pouco de imunemato, depois a gente vê mais a parte de imunologia mesmo, anticorpo e tudo mais. Mas vamos começar, então, com a hemato, tá? Isso aqui, gente, não é conteúdo do livro, acaba abordando um pouco do que é falado no livro, mas isso aqui tudo eu tirei de conhecimento, né, que a gente vai adquirindo justamente para a parte prática, tá? Então, falando um pouquinho, a gente vai começar a hemato, basicamente, o que? O estudo das células sanguíneas, né? Quando a gente fala em hemato, a gente lembra sempre microscópio, para mim conseguir ver as minhas células sanguíneas, para mim conseguir identificar alguma patologia, alguma alteração, para conseguir aí dar um norte para o médico poder fazer o diagnóstico do paciente. Se eu não sei fazer essa identificação corretamente, se eu me sinto inseguro para fazer esse tipo de identificação, eu acabo prejudicando o diagnóstico do meu médico, porque a parte de hematologia é muito importante, principalmente para diagnóstico de leucemia, diagnóstico de algumas anemias, diagnóstico de algumas outras, né, doenças aí que a gente vai ver ao decorrer da disciplina. Então, só para a gente começar, então, falando um pouquinho dos componentes do sangue, isso aqui vocês já viram comigo, né, na disciplina de introdução ao laboratório clínico, mas basicamente, quando a gente pega o sangue, quando a gente faz uma coleta de sangue, o sangue vem assim, né? Ele é vermelhinho, ele sai, a gente chama isso de sangue total, tá? Isso a gente já expliquei para vocês, até expliquei naquela visita também. Nesse sangue total, a gente vai ter todos os tipos de célula. Vai ter as hemácias, que são os vermelhinhos, vai ter os leucócitos, que são esses mais roxinhos, e vai ter as plaquetinhas, que são esses resquícios aqui que vocês estão vendo de célula. Isso aqui é o nosso sangue total. Então, se a gente coletar uma amostra do nosso paciente e observar, a gente vai ver isso, tudo junto, tá? A gente pode também submeter esse sangue a uma centrifugação, onde a gente acaba separando os sanguíneos. Daí, quando a gente separa, a gente tem aqui embaixo quem? As hemácias, a série vermelha. A gente tem aqui que a gente fala que é tipo uma camada bem fina, bem delgada, são os leucócitos. Quando a pessoa tem uma leucemia, que a quantidade de leucócitos é muito aumentada, essa camada fica bem visível, mas se não, não, tá, gente? E tudo que sobrar essa parte amarelinha a gente chama de plasma, e no plasma a gente tem toda a parte de fator de coagulação, toda a parte de anticorpo, tudo no plasma, tá? E aqui a gente tem também as nossas plaquetinhas, tá? Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Parece que tinha mais alguém na reunião comigo, tava escutando coisas, acho que eu tô ficando louca. Mas vamos lá então, tá? Quando a gente fala em hematologia, a gente fala em sangue total, a gente quer ver as células por inteiro. Até porque se a gente centrifugar, a gente vai estar destruindo a morfologia dessas células e a gente não consegue visualizar.
Então, quando a gente fala em hematologia, eu falo em sangue total. Vocês já podem gravar isso, tá? Eu fiz um videozinho para exemplificar para vocês. Então, quais são os componentes do nosso sangue? Quando a gente coleta a amostra de sangue, como nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, a gente não consegue diferenciar os tipos de célula que existem na amostra. Então, o sangue está assim normalzinho, a gente não consegue diferenciar. Quem vai fazer essa diferenciação é o equipamento. Então, a gente passa a amostra no nosso equipamento, e daí o equipamento vai separar as séries e tudo mais, que depois eu vou explicar para vocês como é que funciona, e vai também fazer a parte de gráfico. Porém, quando a gente deixa a amostra sedimentando, parada por um tempo, a gente consegue ver a separação dos componentes. Então, a gente consegue ver toda a parte do sangue ali embaixo e a parte do plasma ali em cima, mais amarelinho. E é assim que fica quando a gente deixa sedimentando por um tempo. Então, só para vocês entenderem, aqui eu não centrifuguei, Então, tá? Então, eu vou botar aqui no fim. Ele estava parado, tá? Quando o sangue fica parado, ele acaba separando. Isso aqui estava parado há horas, né, gente? Quando a gente vai fazer análise do hemograma, a gente tem que homogeneizar, que era isso que estava sendo feito aqui, né? quais são os Faz a componentes do nosso homogeneização, tá? Quando a gente quer fazer análise de sangue total do hemograma. Isso tudo eu vou mostrar para vocês na aula prática. Então, a gente passa no nosso equipamento, e a partir dos índices que o nosso equipamento dá, a gente vai ou não escolher fazer o esfregaço sanguíneo. Quando eu faço esfregaço? Quando o meu aparelho dá algum flag, que a gente chama, ou seja, o equipamento diz pra gente, ó, tô achando que tem uma anemia, ó, tô achando que tem células imaturas, né? Ah, tô achando que tem uma plaqueta gigante. O equipamento, ele manda esses flags e sempre que o equipamento dá flag, a gente tem que observar, tá? O que mais a gente observa? Quando a gente tem alguma alteração em algum dos índices, a gente vai olhar na lâmina, tem um paciente que está com hemoglobina muito baixa, que eu já vou explicar para vocês o conceito. Ah, vou pesquisar para ver se ele está com alguma alteração eritrocitária, alguma alteração em hemácia. Então, a gente vai ver tudo isso no microscópio através do esfregaço. Como que a gente faz esfregaço, né? Essas fotos aqui é quando eles já estão corados, bonitinhos, mas como que é feito? Então, toda vez que a gente identificar alguma alteração no hemograma, a gente tem que fazer a microscopia. E a gente vai ver tanto a série branca, quanto a série vermelha, quanto plaqueta. A gente consegue ver tudo na microscopia. Então, o primeiro passo é sempre identificar a lâmina. Se a gente não identificar, a gente não vai conseguir saber de quem que é. Então, depois de identificar, a gente pega a pipeta, tá? Pega o sanguinho um pouquinho. Pera aí, Gabriel. Só mostra como que tu pega na pipeta. Tem dois estágios. O primeiro estágio da pipeta é para puxar. Ó, ela não vai até embaixo. Tá vendo? Vai. Puxou o sangue. E o segundo estágio para sair, ela vai até embaixo. Mas você vai ter que olhar aqui, porque aqui eu não vou botar estudo de sangue. Vai. Ah. Daí o segundo estágio é até embaixo. Daí a gente tira todo o sangue que tem na ponteira. Catac. Daí, para fazer o esfregaço, a gente pega outra lâmina, puxa devagarinho e empurra para cima rapidinho. Daí, para o esfregaço ser bom, ele tem que ter a praia, que a gente chama, que é essa parte ali em cima, tá? Não pode ficar muito grosso. Então, essa quantidade certa de sangue tem que ficar a prainha ali em cima, que é onde a gente vai fazer a leitura. A partir daqui, a gente deixa a lâmina secar e vai fazer a coloração. Então, aqui a gente produziu o nosso esfregaço. Depois que a gente produz o esfregaço, deixa secar, a gente vai fazer a coloração. Então, depois do esfregaço estiver seco, a gente vai fazer a coloração, tá? Aqui no laboratório, então, a gente usa um corante único, que a gente chama de single prove. Existem outros tipos de corante, tá? Mas o que a gente vai utilizar aqui, que é um corante rápido, vai ser esse. Então, qual que é o procedimento? A gente vai pegar o corante, colocar em cima da lâmina,
e vai marcar o tempo no cronômetro. 3 minutos. Então, depois que finalizar o tempo, os 3 minutos, a gente vai fazer a lavagem da lâmina. Depois que a lâmina estiver lavada, ela fica secando, para depois a gente fazer a leitura no microscópio. Então, a gente deixa a lâmina secando e depois a gente vai para o microscópio. E daí agora a gente começa a falar um pouquinho dos componentes, o que a gente observa no microscópio. Então, como eu falei para vocês, a gente tem basicamente 3 tipos, a gente vai identificar 3 tipos de componentes no nosso sangue. A gente vai separar as hemácias, que a gente chama de eritrócito, a gente vai separar os leucócitos e a gente vai separar as plaquetas. Quem são, então, os nossos leucócitos? A gente tem 2 tipos, isso a gente também já viu. A gente tem os granulócitos e os agranulócitos, que a gente chama. Quem são os granulócitos? O eosinófilo, o basófilo e o neutrófilo. E quem são os agranulócitos? Os linfócitos e os monócitos. Lembrando que isso tudo, gente, são células maduras. Então, essas células são normais da gente observar no sangue total, no sangue periférico, que a gente chama do nosso paciente, tá? Existem algumas células que não são normais, que é o que a gente também vai ver um pouquinho mais pra frente. Quando a gente tem essas células que a gente chama de células imaturas, a gente investiga que pode ser alguma doença, pode ser alguma infecção, né? Daí a gente vai ter que investigar, o médico, na verdade, né? Mas a partir do resultado que a gente libera, o médico vai seguir um diagnóstico. Por isso que é muito importante, tá? Então, essa é a parte de leucócito. E como que as nossas células, então, elas são formadas? Da onde elas vêm? Que eu tô falando, no sangue total a gente tem a tal das células maduras, né? Que são essas células que eu mostrei para vocês. Mas antes dela ser madura, ela tem que ser uma célula imatura. E da onde vem essa célula? Também já comentei isso com vocês, a gente tem o que a gente chama de stem cell, que é a célula tronco, que é uma célula que é capaz de se diferenciar em qualquer outra, tá? Então, a gente vai ter a célula tronco que vai formar as células hematológicas, a gente vai ter a célula tronco que vai formar tecido, tá? Por isso, muito se fala hoje do uso de células tronco para tratar algumas doenças, como no caso, depois eu explico um pouquinho para vocês, mas como no caso de leucemia, a gente utilizaria uma célula tronco saudável que daria origem a uma linhagem celular saudável, tá? Mas isso a gente fala um pouquinho mais para frente, mas só para vocês entenderem. Então, a gente tem uma célula tronco que a gente chama de stem cell, e a partir dessa stem cell, a gente vai ter 2 progenitores. A gente vai ter um progenitor linfóide e a gente vai ter um progenitor mieloide. O meu progenitor linfóide vai dar origem aos meus linfócitos, então eu tenho um progenitor somente para os linfócitos, e o meu progenitor mieloide ele vai dar origem a todos os meus granulócitos e meus agranulócitos, aos meus granulócitos e um monócito, no caso, né, porque o linfócito é pela linfóide, vai dar origem à minha hemácia e vai dar origem à minha plaqueta. Vocês veem que a gente tem toda uma linhagem aqui imatura, tá? Essa linhagem imatura a gente só encontra na medula óssea, que é lá onde as nossas células estão sofrendo o processo de produção e de maturação celular. Essas células a gente não deve encontrar no sangue, com exceção do bastão, que no sangue periférico a gente ainda pode observar, ainda não é muito indicativo de alguma doença ou de distúrbio. Agora, quando a gente começa a observar essas outras células no sangue periférico, daí a gente começa a investigar, o médico vai investigar também que a gente está com alguma ou disfunção de produção, ou alguma doença que acaba fazendo essa proliferação de células imaturas, ou uma infecção, ou uma resposta da medula muito grande, que não está conseguindo maturar a minha célula e está liberando essas células imaturas. Então, vai depender muito do que aparecer
e da característica clínica do meu paciente. Mas o que eu quero que vocês saibam aqui é que a gente tem duas linhagens, uma linfóide e uma mieloide. A linfóide sempre dá origem aos linfócitos e a mieloide vai dar origem a todo o resto. Monócito, todos os granulócitos, hemácia e plaqueta, tá? A produção dessas linhagens, né, de toda a linhagem celular, ela é regulada de forma independente da necessidade e depende da necessidade fisiológica do nosso organismo. Então, conforme a necessidade fisiológica do meu organismo, vai ser produzido mais células ou menos células. Só um pouquinho. Apareceu um negócio aqui. Travou. Só um momento. Vamos lá, vou compartilhar de novo. Então, vai depender da minha necessidade fisiológica eu produzir ou não hemácias, eu produzir ou não leucócitos, eu produzir ou não plaquetas, tá? Existem, então, hormônios e fatores de crescimento que regulam tanto a maturação quanto a diferenciação celular. Esses hormônios ou fatores de crescimento, eles podem ser utilizados, depois eu vou dizer qual deles, para estimular a produção de leucócitos após a quimio. Por quê? Quando o paciente faz quimioterapia, toda a série, tá? Não é só leucócito, hemácia, plaqueta, tudo cai, tá? Tudo baixa por causa da medicação. Então, às vezes, eles usam esse tipo de hormônio, como o GM-CSF e o GCSF, para estimular a produção de leucócitos. Por quê? Porque senão meu paciente fica com a imunidade muito baixa. E quando ele fica com a imunidade muito baixa, ele fica suscetível a outras doenças oportunistas. Então, às vezes, a pessoa acaba adquirindo uma doença nesse período e acaba, às vezes, tendo, né, uma preocupação, até um óbito por causa dessa doença oportunista e não por causa da leucemia, tá? Mas os fatores, então, que a gente tem basicamente são os 4 fatores: eritropoetina, trombopoetina, IgM, CSF e GCSF. A eritropoetina, então, vai estimular a produção das hemácias, a trombopoetina, a produção de plaqueta, e esses dois é a estimulação dos leucócitos, dos granulócitos, tá? Então, esses são os fatores, então, hormônios e fatores de crescimento que a gente tem para a formação das células. Falando um pouquinho agora de eritropoiese. Quem é a eritropoiese? É o mecanismo de produção das células vermelhas. Quem são as células vermelhas? As nossas hemácias. Esse processo ocorre dentro da medula óssea. E aqui eu botei uma foto da maturação, tá, gente? Qual o processo, então, que sofre até virar hemácia? Então, primeiro a gente tem o proeritroblasto, tá? Que vem lá da célula de linhagem mieloide. Então, do meu progenitor mieloide, depois eu tenho o meu proeritroblasto, depois eu tenho o eritroblasto basófilo, depois eu tenho o eritroblasto policromático, o eritroblasto ortocromático, reticulócito e hemácia. O eritroblasto ortocromático é a última célula nucleada, porque hemácia não tem núcleo, tá, gente? Aqui, quando a gente tem o eritroblasto ortocromático, ocorre a expulsão do núcleo pela minha célula, e a hemácia é uma célula anucleada, sempre lembrem disso. Então, tem pessoal que gosta de colocar em prova. Qual é a última célula nucleada da linhagem da hemácia? Então, é o eritroblasto ortocromático. É a última célula nucleada, tá, gente? A gente tem uma diminuição da concentração de RNA, então, conforme vai maturando, vai diminuindo o RNA. Vocês podem ver aqui que a coloração é bem azulada, ó, tá? Até do núcleo e tudo mais. E aqui a gente não tem núcleo, mas vocês podem ver que aqui já não é mais tão azulada, justamente por causa dessa diminuição de RNA. E também aqui no caso das hemácias, a gente tem um aumento da concentração de hemoglobina conforme ocorre a maturação. Se eu tenho um aumento da concentração de hemoglobina, mais vermelhinha vai ficando também a minha célula.
tá? A combinação tanto da diminuição de RNA quanto do aumento da hemoglobina é o que leva a essas alterações morfológicas da célula durante a maturação. Quando a gente tem um núcleo, vocês podem ver aqui, a imagem está meio pequeno, mas esse núcleo aqui ele é bem compacto em relação a esse núcleo aqui, tá? Conforme vai maturando, o núcleo também vai se compactando, ou seja, vai ficando menos frouxo, que a gente chama, tá? Justamente porque a gente já tem pouca síntese aí de RNA de material genético. Não é comum a gente ver eritroblasto no sangue periférico. O eritroblasto ele é uma célula imatura, ele é encontrado teoricamente somente na medula óssea. Só quando a gente tem paciente com anemia ou paciente com algum problema de produção, a gente pode falar assim, de hemácias, a gente começa a ver esse tipo de célula no sangue periférico, tá? E daí é uma célula imatura, tá? Da hemácia, tá? É uma célula imatura da hemácia, então, opa, tô com algum problema aí de formação de hemácia, ou a minha medula tá disfuncional, alguma coisa assim, tá? Daí a gente tem, além do eritroblasto, o reticulócito. O reticulócito, sim, a gente consegue ver no sangue periférico. E a gente consegue ver de duas formas. A gente consegue fazer uma coloração específica com azul de metileno. É uma coloração diferente, onde a gente vai conseguir ver somente a coloração das hemácias bem azulzinha. E a gente consegue ver esses restos aqui, né, de material nuclear, de RNA, nessas hemácias. E a gente consegue contar toda hemácia que tiver assim, a gente chama de reticulócito e a gente conta. E daí tem o valor de referência, 0,8 a 1,6, que é o valor normal de reticulócito, e a gente vai ver, o paciente está com reticulócito aumentado. Por quê? Está liberando muita célula imatura, a medula está respondendo muito, né? O que está acontecendo? Então, às vezes o médico solicita, tá? Contagem de reticulócito, mas existe outra forma da gente ver o reticulócito, da gente identificar isso aqui numa coloração normal de hemograma, que é o que a gente chama de policromatofilia. Isso aqui é uma hemácia, que vocês podem ver que ela tá bem roxinha em relação às minhas outras hemácias. Isso aqui é resto de material nuclear, tá? A gente chama de reticulócito, só que a gente não dá esse nome. A gente dá o nome de policromatofilia. A gente não fala de reticulócito, a gente fala que a hemácia está policromática, tá? Isso é basicamente a mesma coisa, só que a gente fala dessa forma quando a gente está lendo o hemograma na coloração normal, tá? E é esse reticulócito que permite identificar a função da medula óssea, como que a medula está produzindo os glóbulos, que foi o que eu falei. Se eu estou encontrando isso no meu sangue periférico, a minha medula está liberando célula jovem, mas está liberando célula jovem porque está produzindo muito, não está dando conta de produzir, porque o meu paciente está sangrando, ou porque o meu paciente está com uma anemia, ou está liberando porque a gente tem uma disfunção da medula. Então, tem duas chaves aí, tá? Falando então um pouquinho do hormônio, né, que regula a produção de hemácias, então da eritropoetina. A eritropoetina ela é produzida no rim e vai depender da concentração de oxigênio no sangue. Ou seja, quando eu tenho uma diminuição de oxigênio, aumenta a produção do meu hormônio. A hemácia, ela é responsável por fazer o transporte do oxigênio, tá? Quando eu tenho pouca hemácia, eu transporto pouco oxigênio. E isso indica o quê? Para mim, a eritropoetina produzir mais hemácias. Então, é basicamente assim que funciona, tá? De uma forma bem simples. Então, a minha hemácia carrega o oxigênio quando eu tenho pouca hemácia, como, por exemplo, numa anemia ou num paciente que acabou tendo um trauma, perdeu muito sangue, a gente vai ter menos oxigênio sendo transportado e essa diminuição de oxigênio vai estimular a produção de eritropoetina, tá? E daí a gente pode ver aqui, a gente tem lá na medula óssea, né, os nossos eritroblastos, né, aqui um proeritroblasto, lá na medula óssea, depois ele sofre maturação e cai na minha corrente sanguínea. A hemácia, depois que cair na corrente sanguínea, ela tem uma vida útil aí de 120 dias. Passados 121 dias, a hemácia é considerada velha, né? Tá na hora dela morrer, porque tá sendo produzido, né, constantemente outras hemácias. Então, o que acontece, né? Quando passa ali os 120 dias da hemácia, a hemácia é destruída pelos macrófagos que a gente tem
no baço. Então, esse macrófago, ele acaba fazendo a fagocitose da minha hemácia e separando os componentes da minha hemácia. Então, vai separar a hemoglobina, vai separar aqui a parte de membrana, tá? E daí, a partir desses componentes que ele separa, a hemoglobina, uma parte, né, que é a parte do ferro, volta para produzir outras hemácias. Uma parte da porção da hemoglobina, ela é convertida em bilirrubina, depois de ser convertida em bilirrubina, lá no fígado, ela acaba indo e sendo transformada em urobilinogênio e é eliminado nas fezes, tá? Quando a gente tem, por exemplo, um paciente com anemia que a gente está suspeitando de uma anemia hemolítica, o que, que é isso? Uma anemia hemolítica autoimune, que o nosso corpo está destruindo as nossas hemácias, mas isso de uma forma que não deveria fazer. E daí a gente vê o quê? Presença de sangue nas fezes. Justamente disso, porque parte dessa hemoglobina contendo na hemácia, ela é liberada, convertida primeiro em porfina, depois em bilirrubina indireta, depois bilirrubina direta, depois urobilinogênio e é liberado nas fezes, tá? Então, vamos ali, vocês prestem bastante atenção nesse ciclo, porque é bem importante quando a gente for falar de algumas anemias, tá? Essa parte aqui do macrófago, então, lá no meu baço, o meu baço identifica algumas alterações de proteína da minha massa, depois que ela fica velha, e a partir disso, ele sinaliza para o macrófago, né? O macrófago sabe que ele tem que fazer a fagocitose. E daí os compostos aí da minha massa são separados. Aqui a parte de membrana que contém os aminoácidos vai ser utilizado aí em alguma outra parte estrutural do corpo e tudo mais, tá? Falando um pouquinho então dos índices hematimétricos que a gente chama, né? Ou os índices hematológicos, então os valores de referência, né? Aqui eu não peço para vocês decorarem valores de referência, mas pelo menos saberem algumas coisinhas, tá? Quando a gente fala de glóbulos vermelhos, eu esqueci de anotar aqui para vocês, mas é a mesma coisa que RBC, tá? RBC, tá escrito aqui, né? Glóbulos vermelhos é igual a RBC. Quando a gente pega um alvo de hemograma, geralmente vai estar com essa nomenclatura, tá? RBC, tá? RBC é a quantidade de glóbulos vermelhos que eu tenho. No homem, vocês vão ver que é maior do que nas mulheres, tá? Então, a gente tem mais glóbulos vermelhos no homem do que nas mulheres, até porque, às vezes, o corpo de homem também é maior do que o da mulher, necessita também de mais sangue, tá? Outro fator, hemoglobina. A hemoglobina é a parte de pigmentação da hemácia, a hemoglobina que vai fazer o transporte do oxigênio. A quantidade nos homens também é maior do que nas mulheres. Por quê? Porque existem alguns hormônios masculinos que, junto com a eritropoietina, acabam acarretando num aumento da hemoglobina. Por isso que a hemoglobina nos homens é maior do que nas mulheres. Hematócrito. O hematócrito também, aqui nos homens, é maior do que nas mulheres. O hematócrito é uma relação entre a quantidade de glóbulos que eu tenho e a hemoglobina vai me dar o meu hematócrito, tá? Volume corpuscular médio é o volume da minha hemácia. Também a gente mede. Hemoglobina corpuscular média é a média de hemoglobina que eu tenho na minha hemácia. A gente também mede. Concentração da hemoglobina corpuscular média. Então, a concentração da minha hemoglobina nas minhas hemácias, tá? Esses dois aqui são bem parecidos. E ainda aqui nesse quadro falta o RDW. O que é o RDW? É a diferença no tamanho das minhas hemácias. Então, por exemplo, quando eu tenho a massa grande e a massa pequena, a massa grande e a massa pequena, geralmente as hemácias têm que ser tudo do mesmo tamanho. Quando a gente tem essa diferença no tamanho das hemácias, o meu RDW está aumentado. O meu RDW vai até 15 e ele aumenta quando? Quando eu tenho um paciente que recebe bolsa, a gente está recebendo hemácia de outro paciente, então é normal que as hemácias sejam diferentes. E quando a gente tem uma produção muito aumentada da série vermelha, porque a medula está compensando. Então, a medula acaba liberando hemácias menores, hemácias que ainda não estão maduras o suficiente. E daí, como que a gente chama essa diferença no tamanho das hemácias? Anisocitose. Já se acostumem com as palavras. Então, ó, vocês estão vendo aqui tem uma hemácia pequena e aqui tem uma hemácia grande.
pequena, grande. Grande, pequena, tá? Então, isso que a gente fala de aniso, tá? Massa grande e massa pequena, massa grande e massa pequena. Como que eu sei que é uma massa grande e uma massa pequena? A gente sempre compara com o linfócito. Uma massa normal, tá? Uma massa normal tem basicamente o mesmo tamanho do linfócito, que é o que eu coloquei aqui para vocês, tá? Ali no RDW, a gente só quer dizer que tem hemácia grande e pequena junto, né? Que a gente tem uma variação na diferença das hemácias. Mas o índice que mede o tamanho das hemácias a gente chama de VCM, que é o volume corpuscular médio, que vai medir o tamanho das hemácias. E daí a gente tem algumas outras nomenclaturas. Isso aqui a gente tinha aniso, né? Aniso é essa diferença no tamanho das hemácias. Aqui a gente tem microcitose. Microcitose é quando meu VCM está menor que 80, isso indica que eu tenho hemácias pequenas no meu hemograma. Então, ó, sempre comparando com o linfócito, aqui eu já consigo ver que isso aqui é uma hemácia normal, isso aqui é uma hemácia microcítica, que a gente chama. Então, quando a gente tem esse meu VCM menor que 80, a gente fala que a gente tem microcitose, tá? Uma das patologias que acaba acontecendo isso é a carência de ferro. Assim como a gente pode ter aquela hemácia enorme, isso aqui é uma hemácia normal, isso aqui é uma hemácia grande, ou hemácia grande, hemácia normal. Isso aqui a gente chama de macrocitose, quando eu tenho VCM maior do que 100. Uma hemácia grande, onde a gente encontra isso? Na deficiência de vitamina B12 e ácido fólico. Na anemia megaloblástica, a gente vê essas hemácias grandes, macrocitose. E quando a hemácia está normal, a gente chama de normocitose, tá? Hemácias de tamanho normal. Agora a gente tem outro índice, né? O HCM, que vai falar da quantidade de hemoglobina na hemácia. Mais duas nomenclaturas aqui. A gente pode ter hipocromia, que quando a hemácia está pálida, quando a gente tem redução de hemoglobina. Então, se vocês verem aqui, a minha hemácia está bem branquinha, gente. Olha só como tá branquinha. Basicamente, a gente só vê o contorno. Isso aqui é uma hemácia hipocrômica, tá? A gente não tem hipercromia, né? Quando tem muita hemoglobina. Mas a gente vê, por exemplo, aqui a gente tem uma hemácia normal, vamos dizer assim, aqui. Isso aqui não é uma hemácia normal, vocês estão vendo? Aqui tá tudo hipocrômica, ó. Tudo parece que só tem o contorno, tudo branquinha, tudo pálida. Isso acontece também na deficiência de ferro, anemias, tá? E a gente também tem outro nome que a gente chama de poiquilocitose, quando a gente tem as hemácias, só que elas não têm a forma normal que a gente conhece, que é aquela bicôncava e tudo mais. Poiquilocitose, a gente é um conceito geral de alteração na forma da hemácia. E daí a gente tem alterações específicas, que tem nomenclatura específica. Então a gente vai ter o eliptócito, que é essa hemácia assim alongada, né? Uma forma elíptica que a gente chama, tá? Geralmente aparece decorrente da eliptose hereditária, que é uma alteração da membrana do glóbulo vermelho. Então, vocês estão vendo, ó, essa hemácia alongada, 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 eliptócito. Depois a gente tem o estomatócito, que parece uma boca, que eles falam, uma boca. Parece que a hemácia se dobrou, sabe? Esse é o estomatócito, essa fenda aqui, que a gente tem uma fenda na hemácia, tá? Isso aparece quando abuso de álcool e hepatite alcoólica. Então, a gente chama de estomatócito. Tudo alteração na hemácia, gente. Aqui a gente tá falando de hemácia, não de leucócito. Dacriócito é essa hemácia em forma de lágrima. Então, a gente chama de hemácia em lágrima ou dacriócito. Ocorre quando? Na mielofibrose, que é uma doença de fibrose da medula óssea. Essa hemácia em forma de lágrima, em forma de gota. Depois a gente tem o codócito, que é essa hemácia em alvo, que a gente chama. Vocês estão vendo? Ela tem como se fosse um alvo mesmo. O normal da hemácia seria bicôncava, né? Seria aqui no meio não teria esse alvo, né? Então é como se fosse hemácia em alvo mesmo. Então a gente chama de codócito. Isso aqui é uma hemácia normal, ó. Deixa eu ver se eu acho para vocês. Isso aqui seria uma hemácia normal. Isso aqui é uma hemácia em alvo. Codócito
ocorre onde? Anemias, anemia falciforme acontece, talassemia também. Outro, drepanócito, que é massa em foice da anemia falciforme, né? Então, é aquela massa em forma de foice. Então, drepanócito. E o equinócito, que é essa massa aqui crenada, né? Massa destruída, essa massa com espículas. Equinócito a gente chama, que acontece quando o hemograma é muito antigo. Quando a gente vai fazer a lâmina do hemograma, um dia depois, as hemácias ficam assim. Ou quando a gente seca a lâmina com secador, tá? Bom é deixar ela secar em ar ambiente. Depois, além da diferença de formas das hemácias, a gente tem algumas inclusões eritrocitárias. Algumas inclusões que aparecem na minha hemácia, que a gente tem que ficar de olho. Então, a gente tem os corpúsculos de Raul-Joly, que a gente chama, que são esses pontinhos aqui, ó, essa bolinha roxa, que não pode passar despercebido, parece ser bem pequenininho, por isso que a gente tem que treinar o nosso olho para observar esse tipo de inclusão, esse tipo de alteração eritrocitária, tá? O Raul-Joly é um resto de material nuclear. Geralmente, esse resto de material nuclear, essa hemácia, é uma hemácia defeituosa, porque ela está com material nuclear e a hemácia não tem núcleo. Ela deveria ser removida com o baço. Porém, quando eu tenho um paciente, por exemplo, com anemia falciforme, esse meu paciente, ele tá com um probleminha no meu baço não remove essa hemácia, e essa hemácia começa a aparecer na minha corrente sanguínea. Comum também em pacientes com esplenectomia, paciente que tirou o baço, essas células começam a aparecer no meu sangue periférico, tá? Raul-Joly, que a gente chama. Bem comum em anemia falciforme. Outra inclusão, pontilhado basófilo, que tá meio ruim de ver, depois vocês aproximem a imagem. São esses pontinhos na minha massa. Resto de material nuclear também. Aparece quando? Nas anemias, hepatopatias e bem comum quando a gente tem intoxicação por chumbo, em alguma, às vezes colaboradores, né, que trabalham com esse tipo de material, né, em alguma indústria, alguma empresa, é comum aparecer o pontilhado basófilo e se indica uma infecção por chumbo. Aqui foi a parte toda de hemácia. Isso tudo a gente vai ver na prática, por isso eu peço para vocês estudarem. Agora falando um pouquinho dos nossos leucócitos, tá? Os nossos leucócitos granulócitos agora, tá? Eles têm o mesmo precursor na medula óssea. Então, vai lá ter o nosso stem cell, que vai ter um progenitor, né? Um precursor mieloide. E a partir desse precursor mieloide, tá? O mieloblasto, tá na minha medula óssea, eu vou originar os 4 tipos de granulócito, tá? Além do monócito, né? Só granulócito aqui, tá? Mesma coisa, conforme ocorre a maturação, diminui a síntese de RNA e o núcleo perde coloração azul. Isso aqui vocês estão vendo que eu tenho uma coloração bem azulada, né, da minha célula, tá? Isso aqui é uma célula imatura. Isso aqui é uma célula madura. Olha como essa célula já é mais roxa. Aqui botei uma do lado da outra, tá? Isso aqui é uma célula imatura. Isso aqui é uma célula madura. Olha como o citoplasma e o núcleo já são mais azulados numa célula imatura do que numa célula madura. Outra coisa, o núcleo. Olha como esse núcleo aqui tem espaços em branco, uma cromatina frouxa. Olha isso aqui. Olha isso aqui como é compactado. É uma coisa só. Então, numa célula imatura, o núcleo ele é mais frouxo. E conforme vai ocorrendo a maturação, ocorre a condensação da minha cromatina do meu núcleo. Agora a gente está falando de leucócito, tá? Esqueçam as hemácias nesse momento. E daí a gente tem a granulopoiese, né? Que é quando a gente tem as linhagens aqui celulares. Até o meta a gente encontra somente na medula óssea. E do sangue periférico a gente começa a ver o bastão e o segmentado. Blasto, promielo, mielo
e meta somente na medula óssea. Se aparece no sangue periférico é porque eu tenho alguma doença, como por exemplo leucemia, ou alguma alteração funcional da minha medula óssea, tá? Enquanto as hemácias demoravam 120 dias aqui, o meu leucócito é mais rápido, 13 dias, tá? Dependendo do tipo de leucócito, pode diminuir ainda, tá? Vamos lá. Aqui a gente falou, então, dos granulócitos e do monócito. E o linfócito? O linfócito, ele tem um progenitor específico, tá? Uma célula linfóide, que vai originar o meu linfócito. Então, dessa célula linfóide vai vir o linfoblasto, vai vir o prolinfócito, vai vir o meu linfócito maduro INK, vai vir o meu linfócito B e T, e também o meu plasmócito, que é um outro tipo celular que a gente vê um pouquinho depois, não precisamos ver agora. Mesma coisa, conforme vai maturando, vai perdendo a coloração azulada da minha célula. E uma cromatina que era frouxa, onde eu observava, por exemplo, nucleolo. Nucleolo é essa partezinha branquinha, tá? Que a gente vê no blasto, a gente vê no prolinfócito, no linfócito normal a gente não observa mais, que é o que eu trago aqui para vocês. Isso aqui, a gente tem um prolinfócito. Olha aqui, nucleolo, cromatina frouxa. Isso aqui é um leucócito normal. Cromatina delgada, tá? Condensada. Mesma coisa aqui. Aqui eu tenho um linfócito reativo, tá? Um linfócito reativo, ele é um linfócito maduro, porém ele está um pouco reativo. Olha esse citoplasma dele, que encontra as hemácias aqui, contorna. Linfócito reativo, que a gente chama, tá? Entra dentro do linfócito aqui maduro. Isso aqui, linfócito NK, ó. Tem esses pontilhados, tá? A gente pode falar de que é um linfócito também granuloso, que eles chamam, tá? É um linfócito NK comum eu encontrar também no sangue periférico. Não é comum eu encontrar prolinfócito e nem blasto. Daí a gente tem alguma alteração, tá? Alguma doença, alguma coisa assim, que era isso que eu tava falando pra vocês. Não é comum encontrar blasto nem prolinfócito, tá? Isso aqui só em medula óssea. Se aparecer antes, alguma doença, alguma coisa. É comum a gente ver os linfócitos. Agora, não pró e nem blasto. E aqui, os valores, né, do leucograma, que a gente fala, né, dos nossos leucócitos. Total de leucócitos a gente também chama de WBC, tá? Vocês podem também encontrar por WBC. É a quantidade de leucócitos que a gente tem. Quando é criança, tá? O valor de leucócitos ele é maior, o valor de referência. Conforme a fase adulta, daí vai ficando esse valor de referência. Lembrando que pode mudar. Por exemplo, eu bati uma foto aqui, isso aqui é do Aldo, que vai também até 11.000. Mas tem gente que considera 11.500, então depende muito da literatura que o laboratório acompanha, né? E daí a gente tem os diferentes tipos de leucócitos. Lembrando que a gente só coloca aqui os maduros, né? Porque célula imatura não é normal eu ter no meu hemograma. Se tiver, claro, a gente vai reportar, vai contar e tudo mais, tá? Como que é liberado esse resultado? Vamos lá. Peguei aqui um hemograma que é do laboratório. Então, a gente tem aqui, por exemplo, nesse caso, 5.200 leucócitos. Isso é a quantidade total. A gente faz uma lâmina e conta 100 células. E a partir dessas 100 células, a gente dá a porcentagem, tá? Que é esse valor aqui de porcentagem. E esse valor de porcentagem, ele corresponde a um número absoluto dentro do meus 5.200. Ah, então 75% desses 5.200 é segmentado. Isso corresponde a 13.900 leucócitos. Porcentagem, valor absoluto. E aqui o valor de referência está sempre em relação ao meu valor absoluto. Isso aqui o sistema geralmente calcula, tá? Essa porcentagem aqui que a gente conta. A gente conta 100 células, né, da minha lâmina, faz essa porcentagem e o sistema calcula o valor absoluto. Quem é mais comum ter maior quantidade? Segmentado, neutrófilo segmentado, depois os meus linfócitos, depois os meus monócitos, depois os meus eosinófilos, depois os meus basófilos, tá? Bastão, até 8% a gente considera normal no sangue periférico. Se passar de 8%, já é uma disfunção
da minha medula ou alguma doença, tá? Falando um pouquinho agora de cada uma das células, já vimos também, né? Neutrófilo segmentado é essa célula madura que tem um segmento, então pode ter de 2 a 4 lóbulos, que a gente chama, tá? Isso aqui é um lóbulo, isso aqui é outro, isso aqui é outro. É o que tem maior, né, no nosso organismo, maior número, que eu falei para vocês agora, e indica a presença aumentada dele, né, uma infecção bacteriana. Meioeosinófilo tem essa coloração laranja, também é lobulado. Essa coloração, esses grânulos, é rico em histamina, tá? Por ele ser rico em histamina, então, a gente observa essa presença das células quando a gente tem alguma alergia ou quando a gente tem alguma parasitose. Mesma coisa aqui do meu basófilo, tá? Ela não é tão alaranjada, então é uma coloração mais escura nos meus grânulos, tá? Mas também atua nessa parte de alergia. Meu linfócito, essa célula piquititinha azulzinha, infecção viral, tá? Importante na infecção viral. E o meu monócito, que é uma célula bem grande, com citoplasma frouxo, tá? Esse núcleo aqui em forma de rim, que a gente chama, tá? O monócito, então, atua na fagocitose. Quando o monócito sai do sangue e vai para o tecido, a gente chama de macrófago. Isso a gente também já viu, tá? Vendo um pouquinho agora dos distúrbios, tá? Distúrbios dos leucócitos. Quando a gente tem um aumento de leucócito, a gente chama de leucocitose. E quando a gente tem uma diminuição do número de leucócitos, a gente chama de leucopenia. Lembrando que aqui leucócito eu não estou diferenciando. Leucócitos são todos os tipos ali das células brancas. Não diferenciei se é um neutrófilo, se é um linfócito, não. Eu estou falando que o meu paciente está com leucocitose, ele está com um aumento do número de leucócitos, do meu WBC, que a gente chama, tá? Botei 2 fotos para vocês já se acostumarem. Ó, foto com muito leucócito. Leucopenia, já tô vendo um leucócitozinho aqui no meu campo. Tá? E daí a gente parte aí para a parte de diferenciar os tipos de leucócitos, tá? A gente tem a neutropenia. Neutropenia, agora falando de neutrófilo. Então, neutropenia é a diminuição do número de neutrófilos. Botei uma lâmina aqui. Vocês estão vendo algum neutrófilo aqui? Não, só tô vendo linfócito. Então, isso caracteriza uma neutropenia, uma diminuição do meu número de neutrófilos. Pode ser causada por diminuição de produção. Então, por exemplo, eu estou com um paciente que diminuiu tudo, diminuiu hemácia, vai diminuir o leucócito. Então, é uma causa que está diminuindo a produção de todas as minhas células sanguíneas. Mas existem casos que a gente tem aumento de destruição somente de neutrófilos. Quando? Quando a gente tem lúpus, tá? Uma causa imune, cirrose, uso de algumas drogas, aqui drogas quando eu falo é algumas medicações, e infecções, tá? Existem infecções que podem causar diminuição sim do número de neutrófilo. A gente não tem infecção só quando aumenta. A gente pode ter uma infecção viral que acaba diminuindo o meu número de neutrófilo e aumentando o meu número de linfócito. E a gente tem a neutrofilia, que é o aumento do número dos meus neutrófilos. Pode ser causada por quê? Exercício. Então, coletar exame antes na academia não é legal, aumenta o número de neutrófilo. Cetoacidose em paciente diabético aumenta o meu número de neutrófilo. Uso de corticoides, tumores, infecções bacterianas aumentam o meu número de neutrófilos. Lembrando que aqui na infecção bacteriana a gente observa 2 coisas. 3, na verdade. A granulação tóxica. Então, esse aqui é um neutrófilo com granulação. Vocês estão vendo? Essas granulações roxas não é normal. O meu neutrófilo não tem granulação, tá? Então, essas granulações roxas, granulação tóxica. E vacuolização do citoplasma. Ó, esse meu neutrófilo aqui, vocês estão vendo que tá aqui no citoplasma dele tá branquinho? Isso a gente chama de vacuolização. Isso aqui é indicativo de sepse, de infecção bacteriana grave. A gente reporta isso no laudo, tá? Quando a gente tem a presença de células imaturas, tá? A gente tá com uma infecção
tá aparecendo aquelas células imaturas da medula óssea, a gente chama de desvio à esquerda, justamente porque são células que estão à esquerda, se a gente for olhar, né, ali na parte de maturação celular, e essas células não devem aparecer no sangue periférico. Outra coisa que também aparece em paciente com infecção bacteriana é o corpúsculo de Dolet, que a gente chama, tá? São essas manchas azuladas que aparecem no meu citoplasma. Também não é normal, porque o meu citoplasma de neutrófilo é rosa. E aparecem essas manchas azuis, tá? Corpúsculo de Dolet, a gente chama, comum em sepse, tá? E isso a gente tem que ver. Isso aqui é, né, eu falar que tem um corpúsculo de Dolet, eu tô assinando embaixo que o paciente tá com sepse. Isso pode ajudar o meu médico, tá? Além de todas essas causas reacionais, a gente também pode ter um aumento de número de neutrófilo por causa de um distúrbio primário, como, por exemplo, numa leucemia. No caso de neutrófilo, de um precursor mieloide, a gente vai ter, por exemplo, a leucemia mieloide aguda, tá? Isso tudo é blasto, tá? Blasto de origem mieloide. Então, a gente chama de LMA, tá? Aumento do número de neutrófilos, aqui no caso de células precursoras do neutrófilo, como os blastos, LMA, tá? Agora saímos dos neutrófilos e vamos para o linfócito. Também temos linfocitose e linfopenia. Quem é linfopenia? Tudo que é penia é pouco. Então, a linfopenia é a diminuição do meu número de de linfócitos, tá? Pode ser causada por diminuição de produção, causada por alguma droga ou alguma imunodeficiência, porém pode ser causada por aumento de destruição desses meus linfócitos, como no HIV, na lúpus e uso de algumas medicações. Então, linfopenia é quando eu tenho poucos linfócitos. E linfocitose quando eu tenho um aumento do número de linfócitos. Pode ter causa primária, como o de neutrófilo. No caso aqui, a gente tem a leucemia linfóide, né, aguda ou crônica, que eu botei a LLC, onde a gente tem o precursor linfóide, tá, gente? A gente tá falando de linfócito, precursor linfóide, logo leucemia linfóide. Na LLC, na leucemia linfóide crônica, a gente vê a presença dessas células estouradas, fragilizadas, que a gente chama de mancha de Grumpech, tá? Isso aqui é bem comum, vi mancha de Grumpech, LLC. Se eu colocar no laudo presença de manchas de Grumpech, tô assinando embaixo para o médico que isso aqui é uma leucemia linfóide crônica, tá? Por isso que a gente tem que saber identificar. E os leucócitos também podem estar aumentados no caso de uma infecção viral, tá? Isso aqui é um linfócito reativo, que a gente chama, tá? Presente aí em infecções virais, como mononucleose. Isso aqui é uma lâmina de mononucleose. Olha que enorme esse linfócito. Compara esse com esse aqui. Olha que enorme, ele faz o contorno das hemácias, ó. As bordas do linfócito fazem o contorno das hemácias. Linfócito reativo, a gente chama, tá? Era isso que eu tinha, então, para passar para vocês da parte de prática. Vocês deem uma olhadinha, tá? E depois a gente conversa um pouquinho mais, tá? Obrigada, então, e até a próxima.